Bem-vindo ao Mana Day. Em Isaías 5, o profeta revela como Deus é exaltado em seu juízo, uma verdade que sustém o coração quando tudo parece desmoronar. Ouçamos juntos. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 5, versículos 15 a 16: Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Vimos o cântico do amado e o juízo que remove aquilo que foi construído com cuidado. Hoje, chegamos ao coração do capítulo, uma verdade que sustenta o crente quando o mundo parece desmoronar, e um vislumbre que aponta diretamente para a cruz. Deus sempre é exaltado. No meio do juízo, no meio dos ais, Deus havia feito uma aliança com seu povo, e a aliança responde assim: o homem será humilhado, os altivos abatidos, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e o Deus Santo santificado com justiça. Vemos um mesmo princípio: Deus será manifestado santo, seja por seu juízo ou por sua misericórdia. Deus sempre será exaltado. Aqui é exaltado através da humilhação dos altivos, mas também, em outras ocasiões ao longo da palavra, é exaltado pela obediência dos seus. Em todo caso, sua santidade se manifesta. E há um detalhe que não podemos deixar passar. O texto não diz apesar do juízo, nem depois do juízo. Diz no juízo. O juízo mesmo é o meio da exaltação de Deus. A justiça e o amor não são atributos em conflito que Deus deve tentar equilibrar, mas são o mesmo atributo sob ângulos diferentes. E o verbo será santificado é o mesmo que aparece em Levítico, capítulo 10, verso 3, quando morrem Nadab e Abiú. Nos que a mim se achegam, me santificarei, mostrando que Deus santifica-la a si mesmo, seja na obediência ou no juízo executado. Sua santidade não necessita reconhecimento humano para ser santidade. O vislumbre de misericórdia. Não é casualidade que esta revelação venha depois dos capítulos 3 e 4, onde primeiro se revela a disciplina e o juízo. Ali Israel, a noiva, perdeu tudo o que havia recebido. Em lugar de perfumes, mau cheiro, corda em lugar do cinto, pano de saco em lugar de formosura. E no meio desse desespero, em Isaías, capítulo 4, encontramos a promessa do Eschaton, o renovo do Senhor, nosso Senhor Jesus, a raiz de Davi, virá, dar-se-á glória, e será ele quem reinará. A palavra que Isaías usa é renovo, broto, o que germina da terra. É a primeira vez que aparece no Antigo Testamento como título messiânico. Outros profetas a retomarão depois, mas Isaías a plantou aqui. E não é casualidade a localização desta promessa. Está no meio dos capítulos de juízo, não no final, como se o cancelasse. Não no princípio, como se o prevenisse, mas no meio. A esperança está entre duas escuridões, não no lugar delas. Sustenta o remanescente através do juízo mesmo, o cumprimento na cruz. A tensão que Isaías, capítulo 5, descreve encontra sua resposta definitiva na cruz. A vinha humana não pôde produzir fruto. Então Deus se fez vinha, o vinhateiro se fez videira. Aquele que esperava fruto se fez fruto. Quando o Senhor Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. João, capítulo 15, verso 1, está tomando para si o lugar da vinha de Isaías 5, e declarando-se o Israel fiel, que dá o fruto que Israel não produziu. E nós, enxertados em Cristo, produzimos fruto, não porque sejamos vinha nova, mas porque estamos unidos à única videira, que responde à espera do Pai. E na cruz, o Deus que se exalta no juízo, torna-se o Filho levantado de João, capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A exaltação de Deus no juízo é a exaltação do Filho na cruz. O Pai, exaltado em juízo, o Filho exaltado sendo julgado.
Deixe estas palavras repousarem em seu espírito, enquanto entramos agora em um momento de oração. Pai Santo, obrigado porque Tu serás sempre exaltado, seja em juízo ou em misericórdia. Tua santidade não depende do nosso reconhecimento. E obrigado porque, quando a vinha não pôde dar fruto, enviaste o Filho para sê-lo. Que nunca tomemos essa graça como algo que nos pertence. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvires. Se queres a experiência completa do Manna Day, devocionais diários, a Bíblia, orações históricas, a aplicação é gratuita no link da descrição. Subscreve se quiseres caminhar conosco na palavra todas as manhãs. Graça e paz. Até amanhã.